Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Apolinário, estamos hoje aqui nesse vídeo para falar sobre comunhão, como caminhar com Jesus, né? Como que nós temos essa vida de comunhão com Jesus. Nós vamos entender um pouquinho hoje sobre isso. Se você não assistiu ainda os vídeos de arrependimento verdadeiro, intimidade, agora nós estamos no terceiro vídeo, comunhão, entra aqui embaixo no link, né? Assista os vídeos para que a gente compreenda juntos o que é essa sigla. AVCEFO, arrependimento, verdadeira intimidade, comunhão, fé e oração. Então espero que você goste. Antes de tudo, já se inscreva aqui no canal, dá um joinha aqui para a gente espalhar essa palavra do Senhor, para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Jesus, né? Então vamos começar sobre comunhão. Gente, queria trazer uma curiosidade para vocês aqui sobre o que é comunhão quando a gente dá um Google, né? Quando a gente pesquisa no dicionário. O que aparece quando eu coloco lá comunhão? Olha que interessante, né? Realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Então isso que aparece lá no Google. Ah, mas por que você está trazendo informação do Google? Porque é o seguinte, quando a gente fala de comunhão com Jesus, né, a gente compreende que tem muito a ver do que a gente fala de comunhão entre as pessoas aqui no nosso planeta, na nossa cidade, na comunhão que nós temos com os nossos amigos. E aí, Jesus é o nosso amigo. Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem intimidade com a gente, como a Cris já falou, e nós temos comunhão com ele, ou seja, nós somos um com ele, nós vamos falar sobre isso. Comunhão nada mais é do que ser um com Jesus. Ser um com Jesus, né? Antes de a gente falar sobre ser um com Jesus, olha que legal, né? Vocês perceberam que na Bíblia tem vários personagens que ficaram muito conhecidos, reis, profetas, né? Eles nasceram, tiveram uma promessa sobre a vida deles, né? E morreram, e nós cremos que eles estão com o Pai, né? E olha que legal esse personagem aqui, Enoque, em Gênesis 5, diz assim, ó: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Enoque foi conhecido como aquele que andou com Deus, aquele que teve comunhão com Deus. Deus se agradou e levou Enoque, né? Não se fala que Enoque foi sepultado, né? Se fala que Deus se agradou. Ele era um homem conhecido por andar com Deus, comunhão com Deus, né? E Deus ficou tão feliz que levou ele. Então, só queria trazer esse versículo aqui porque quantos de nós não queremos ser conhecidos no final da nossa vida por aquele que andou com Deus, né? Não por aquele que fez muitas coisas, né? Isso faz parte, a palavra já nos ensina, né? Que fé sem obras é morta, mas não é sobre fazer, né? É sobre caminhar com Ele, ser um com Ele, é isso que nós vamos falar. Mas antes de tudo, nós precisamos entender o seguinte: o que Deus fez por mim, por você, naquela cruz, foi uma graça sobre as nossas vidas. Um favor imerecido, algo que nem eu nem você temos mérito, porque somos bons. Então ele fez isso, ele cuidou de mim porque eu fiz uma coisa muito boa. Não. Ou então eu sou tão ruim que na verdade não foi para mim. Não. É uma graça sobre todos aqueles que creem que ele é o Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz por mim e por você, para livrar todos nós dos pecados que nós estamos cometendo e cometemos, né? Todos os tipos de pecados, como aqui no vídeo do arrependimento verdadeiro, que a Gabi explicou muito bem, né? O que é o arrependimento verdadeiro? Sobre os nossos pecados, que a gente acredita às vezes que não tem, mas temos, todos temos, né? Somos falhos. E a graça que ele derramou sobre a minha e a sua vida, inclusive, é a que nos permite até a comunhão com ele, né? Porque se dependesse dos nossos méritos, ser pessoas boas, talvez ninguém ia conseguir, né? Mas ele é tão misericordioso que ele caminha com os pecadores, ele só não gosta do pecado, e aos poucos a gente vai se limpando disso. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas eu queria ler para vocês João 1,8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e na verdade, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá suas promessas e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados,
fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então olha que profundo, depois você lê de novo aí na sua casa, João 1,8. Ou seja, se nós confessarmos que não temos pecado, estamos fazendo da palavra de Deus uma mentira, estamos chamando ele de mentiroso. Porque sim, nós temos pecados, né? E nós reconhecemos que é pela graça sobre a minha e a sua vida que hoje nós podemos ter acesso direto ao Pai, né? E caminhar com Ele. É graça, meus amigos, é graça. Não fizemos nada para merecer. Até para caminhar com Ele, nós somos gratos. Senhor, muito obrigado. O Senhor permite que a gente caminhe com o Senhor pela sua graça. E o que Jesus quer com a gente? O que é a comunhão com o Pai, né? O que é a comunhão com o Senhor? É ser um com Ele. É ser um. União, aliança. É a aliança que Deus fez conosco através da graça dele, né? Pelo favor que nós não merecemos. É uma união. É ser um com Ele, né? E não é sobre nós, é sobre Ele. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você já percebeu que quanto mais a gente caminha no meio de pessoas, né, de um certo grupo, ou às vezes no trabalho, ou às vezes na faculdade, ou às vezes no futebol, no esporte que você pratica, você vai falando meio que as pessoas falam, você vai se vestindo igual, você vai tendo até comportamentos parecidos. E aí, quando nós caminhamos com Jesus, como que será que é? A gente vai ficando parecido com Ele. Então, caminhando com Jesus, a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Tendo comunhão com Ele, sendo um com Ele, Ele vai nos purificando, vai nos limpando, vai tratando os nossos problemas, os nossos pecados, os erros, as vontades, os pensamentos ruins, né? Tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que a gente sabe que vem de nós, seres humanos, né? Que somos falhos, pecadores. E Ele vai limpando isso, transformando. É muito importante, gente, que a gente entenda que Jesus anda com os pecadores. Tanto que ele anda, eu ando com ele, eu sou um pecador, né? Muitos de nós andamos com Jesus, nós somos pecadores, mas ele não se agrada dos pecados. Ele não gosta dos pecados, ele não habita com o pecado, ele não tem comunhão com o pecado. Ele tem comunhão com o pecador, ele tem comunhão com o falho, mas ele não tem comunhão com o pecado. Então, aonde habita Jesus, o pecado não habita. O pecador sim, o pecado não. Eu sou pecador, eu caminho com Jesus, mas ele não se agrada dos meus erros, ele não se agrada daquilo que eu faço e ele não concorda. Ele quer tirar isso de mim, né? Ele não gosta de habitar dentro do pecado. Então que a gente entenda que existe uma diferença, né? Porque senão a gente acaba se achando indigno de caminhar com Jesus. Se realmente depender, cada um se analisar, a gente fala, não posso nem chegar perto. Mas a partir do momento que aquele véu se rasgou, quando Jesus morreu na cruz e deu acesso a todos direto ao Pai, ou seja, sem depender de um pastor, sem depender de um padre, sem depender de algum religioso que leve a sua mensagem, a sua oração, ou a sua vontade, ou a sua conversa, ou que faça esse papel de caminhar com Deus e você simplesmente assiste e ouve o recado, isso não existe mais, né? Existia até Jesus morrer na cruz e aquele véu foi rasgado, o véu se rasgou. Hoje, todos nós somos os sacerdotes, né? Existiam sacerdotes que tinham acesso a Deus e conversavam com Deus e carregavam as leis de Deus e traziam para o povo e só eles tinham acesso, inclusive na antiga aliança, Deus nos ensina, né? No Antigo Testamento, que alguns só tinham acesso aos santos dos santos, ao lugar, né? Agora, com a morte de Jesus, esse véu se rasgou. Então nós não dependemos de alguém para que a gente converse com o Pai, para que a gente tenha intimidade com Ele. Nós não precisamos de algum líder religioso. É claro que nós temos, né? É claro que é muito bom ouvir a palavra, é claro que nós somos, o homem ajuda o outro homem, né? O homem no sentido de ser humano. É claro que sim, experiências, o que essas pessoas carregam, a intimidade, comunhão que existem com Deus, que podem nos ensinar, mas não existe ninguém que substitua a minha e a sua comunhão, a não ser você
ou eu individualmente com Jesus. Individualmente. Só nós podemos ser um com Ele para termos comunhão, né? Não preciso de terceiros. Eu caminho com terceiros como igreja, como corpo de Cristo, assim como Ele nos ensinou, né? Então nós já falamos que Jesus não gosta do pecado, Ele gosta do pecador, mas Ele quer a limpeza, assim como diz lá, que eu falei lá em cima, João 1:8. Se dissermos que não temos pecados, estamos dizendo que Deus é mentiroso, né? Então, Jesus quer que sejamos um com Ele. Temos uma aliança com Ele. Olha o que diz aqui em Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse o achará. Ou seja, Jesus ele cuida dos seus, aqueles que reconhecem que precisam de Jesus para viver. Ou seja, eu não sou autossuficiente. Quando eu compreendo que eu não consigo caminhar sozinho, que eu preciso de um Salvador, que eu sou falho, que eu tenho problemas, que eu tenho os defeitos, naturalmente eu já abro mão da minha vaidade, que muitos de nós temos e eu tenho, e achar que é autossuficiente, que é pelo meu mérito, que eu consigo sozinho. E aí eu falo, não consigo. Jesus, só o Senhor consegue me ajudar. E aí, sim, nós achamos a nossa vida verdadeira, porque quando olhamos para Ele, nos encontramos. E não quando eu me procuro, eu vou olhar para aquele meu vazio eterno e nada vai preencher, né? Nada vai preencher, a não ser se eu olhar para Jesus e naturalmente esse meu vazio vai ser preenchido, porque eu perco a minha vida e acho a minha vida nele. E aí tudo faz sentido, nossos olhos se abrem, né? E nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, né? E a nossa vida é transformada. E aí, pode existir a pergunta assim, né? Mas como é que eu sei que eu estou em comunhão com Deus? Quando a gente fala que a gente é um com Ele, então o que nós fazemos tem que estar de acordo com o que Jesus faria. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas quando nós fazemos algo que não está de acordo, isso dói no nosso peito quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente vai para um caminho que a gente sabe que não deveria ir, né? Como se a gente estivesse ouvindo a voz de Deus, falando assim, não vai por aí, a gente vai, a gente tropeça. Aí a gente está caminhando com Deus. Aí eu consigo ter ouvidos para ouvir o que Deus quer nos ensinar, o que Jesus quer nos ensinar, né? A pergunta é, tudo que nós fazemos está de acordo com Jesus? Nós realmente estamos tendo comunhão com Ele? Eu estou perguntando para Ele, eu estou conversando com Ele, eu estou querendo ouvir os direcionamentos dEle, né? E na nossa vida simples, assim como acordar, escovar o dente, tomar café, ir para o trabalho, no trânsito, né? Não necessariamente você precisa de um ambiente, de igreja para isso, não. Caminhar com Jesus é no nosso dia a dia, na segunda-feira de manhã, quando você acorda, vai trabalhar, pega um ônibus cheio, né? E Deus está com você naquele momento, você realmente está caminhando com Ele, você está caminhando, pondo o pé na rua e fazendo de acordo com o que Deus e Jesus se agrada, né? Quando está sozinho, Jesus vê tudo que você pensa e vê. Né? Deus é aquele que está conosco 24 horas por dia. Quando nós abrimos esses olhos e vemos que Ele está com a gente 24 horas por dia, a gente fala, estou em comunhão com Jesus. Penso nele a todo momento. Né? E para finalizar, gente, a única coisa que nós temos que fazer é caminhar com Ele. Olha o que diz em Mateus 11, 29, né? É entrar no jugo dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ou seja, para a gente caminhar no jugo dele. Não adianta eu querer trazer Jesus para alguns momentos da minha vida e os restantes da minha vida eu caminho da maneira que eu bem entendo. A partir do momento que eu coloquei o meu jugo, entrei no jugo dele, ou seja, é onde você enfia a cabeça, né? Jugo é aquele negócio dos bois, né? Que você enfia a cabeça para caminhar com ele. O jugo dele é leve, é suave, e o caminho é certo, e não fica, e não tem, e o caminho dele é reto, e o caminho dele é na verdade, né? Então, gente, que a gente entenda, comunhão com Jesus é ser um com ele, é ser um com ele em todos os momentos, 24 horas por dia. Eu queria convidar todos vocês
para essa semana, todo dia quando acordar, a todo momento, conversar com o Pai, ter comunhão com Ele, ser um com Ele, ao ponto de que naturalmente e aos poucos isso vai se tornando natural para a sua vida. Né? Converse com Ele todos os dias, faça esse exercício de acordar, conversar, a qualquer momento você conversa com Ele, não precisa ser apenas num único momento que você para por oração, isso é necessário sim, né? Mas converse com Ele todos os minutos, todos os segundos, tá bom? Isso é comunhão com Jesus, é ser um. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Comente aqui o que você entendeu ou alguma dúvida. Estamos aqui para falar de Jesus e caminhar juntos seguindo a Ele. Ele é o alvo, Ele é a nossa vida. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.